Você já sabe se deveria escolher renda fixa ou renda variável pensando em investimento? Segundo a Ambima, cerca de 59 milhões de brasileiros têm algum tipo de investimento financeiro. E dentro do total investido pelas pessoas físicas, só 13% está em produtos de renda variável. Esses números mostram que muita gente já começou a investir, mas ainda tem dúvidas sobre como usar cada tipo de investimento de forma estratégica. Nesse episódio Descomplica W1, você vai entender como cada um funciona e principalmente como descobrir qual deles combina com o seu momento. A renda fixa e a renda variável importam no seu planejamento financeiro por uma simples razão. Cada uma delas influenciam diretamente no modo como você organiza seu dinheiro. Muita gente começa a investir de forma aleatória porque nunca teve uma explicação simples do que é cada categoria. Por exemplo, o raio-x do investidor brasileiro, pesquisa da Ambima, mostra que investir está virando algo mais comum no país, já que 37% da população adulta tem algum investimento financeiro. Mas isso não significa que todo mundo sabe como escolher entre renda fixa e variável, ou como usar as duas de forma equilibrada. Aqui, a ideia é justamente desmistificar isso sem complicação. Falando de forma muito simples, renda fixa é quando você empresta dinheiro para alguém e combina como vai receber de volta. Ficou confuso? Então vamos por partes. Quando você aplica no Tesouro Selic, por exemplo, você está emprestando dinheiro para o governo. A mesma coisa quando investe num CDB, você está emprestando dinheiro para o banco. Na prática, o que muda entre um e o outro é quem está do outro lado desse empréstimo e qual é a regra de remuneração. Na renda fixa, essas regras já estão definidas desde o começo. Você sabe como seu dinheiro deve se comportar ao longo do tempo e isso traz mais estabilidade. E é por isso que tanta gente usa esse tipo de investimento como ponto de partida. A renda fixa funciona muito bem quando você precisa de previsibilidade. Então, se a ideia é montar uma reserva de emergência, guardar dinheiro para algo de curto prazo ou simplesmente organizar a vida financeira sem sustos, ela encaixa muito bem. Mas isso não quer dizer que renda fixa não tem risco. Ela tem o risco do emissor não pagar, o risco de precisar do dinheiro antes do prazo e o risco da inflação diminuir o poder de compra. Mesmo assim, no dia a dia, ela oscila pouco e por isso acaba sendo base da maior parte dos planejamentos. Agora que você já entendeu a renda fixa, vamos para o outro lado da moeda. Renda variável é quando o retorno do investimento muda conforme o mercado. Ou seja, não existe um valor que você vai receber de volta definido desde o começo. Ele sobe e desce o tempo todo. Aqui entram as ações, os fundos imobiliários e os ETFs, por exemplo. Quando você compra uma ação, você está comprando uma parte da empresa. Quando investe num fundo imobiliário, você participa de um conjunto de imóveis. E quando você escolhe um ETF, você acompanha o desempenho de vários ativos ao mesmo tempo. Esses investimentos oscilam porque dependem de vários fatores. O resultado das empresas, o setor em que elas são inseridas, a economia como um todo e até acontecimentos internacionais. Por isso, a renda variável funciona melhor quando o objetivo é de longo prazo, porque ela precisa de tempo para se movimentar e mostrar resultado. Se você pensa em metas para daqui a 5, 10 anos ou mais, a renda variável começa a fazer mais sentido. Isso porque ela pode trazer retornos maiores com o tempo, mas exige paciência e preparo emocional para lidar com as oscilações do caminho. E vale lembrar de um outro dado importante daquela pesquisa da Ambima. Mesmo com milhões de brasileiros investindo, só 13% do total investido pelas pessoas físicas está na renda variável. Isso mostra que ainda é um universo pouco explorado, muitas vezes por falta de explicação clara. Mas em resumo, a renda variável não é melhor nem pior, ela só funciona para objetivos que podem esperar. Se o seu prazo é curto ou você precisa de estabilidade, ela não é o melhor ponto de partida. Mas se você pode deixar o dinheiro crescer por mais tempo, aí sim ela começa a encaixar. A primeira coisa para entender é que essa escolha não depende de coragem, perfil ousado ou nada disso. Ela depende do seu momento de vida e do que você precisa do seu dinheiro agora. Se você está numa fase em que o orçamento ainda não é tão previsível, se não tem reserva de emergência ou se qualquer imprevisto te deixaria numa situação difícil, a renda fixa costuma se encaixar melhor, porque ela é mais estável e te dá uma base para organizar as contas sem susto. Agora, quando a reserva já está formada e seus objetivos começam a olhar mais para frente, a renda variável começa a entrar no radar. Não porque ela traz retornos garantidos, mas porque funciona melhor no longo prazo. Ela precisa de tempo para que as oscilações façam sentido. Para facilitar, uma forma simples de decidir entre as duas opções é olhando para o prazo. Se você sabe que vai usar o dinheiro em pouco tempo, a renda fixa é mais adequada. Agora, se você pode esperar, pensar em renda variável faz sentido. E quando o objetivo é daqui a vários anos, a renda variável ganha espaço na estratégia.
Aliás, tem um ponto que ninguém comenta, mas faz muita diferença. Como você reage às oscilações, porque elas existem. Tem gente que vê o investimento mexendo e fica tranquilo, e tem gente que se incomoda e quer mexer em tudo no primeiro sinal de queda. Isso também faz muita diferença na sua escolha. No fim, não é uma competição entre renda fixa e renda variável. As duas têm funções diferentes. O que importa mesmo é qual delas atende o que você vive hoje e os objetivos que você está construindo. Tem alguns erros que aparecem com frequência quando a gente fala desses dois tipos de investimento. O primeiro é o que já falamos aqui, entrar na renda variável sem ter uma reserva de emergência. Quando acontece um imprevisto, a pessoa precisa resgatar o dinheiro, e isso quase sempre acontece num momento ruim. E aí o problema não é a renda variável, mas ter começado por ela antes de ter uma base que segura as contas do dia a dia. O segundo erro é tratar a renda fixa como algo sem importância. Ela é o que dá estabilidade para o seu planejamento. Sem renda fixa, você fica mais exposto às oscilações e tem mais chance de precisar mexer nos investimentos antes do momento certo. Agora, um erro clássico é o terceiro e que quase ninguém fala: copiar a carteira de alguém na internet. A distribuição que funciona para outra pessoa não necessariamente vai funcionar para você. Cada um tem renda, rotina, prioridades e prazos diferentes. Isso interfere diretamente na escolha dos investimentos. Já o quarto erro é mudar tudo o tempo inteiro. Tem gente que coloca tudo na renda fixa, depois passa tudo para a renda variável, depois volta para a renda fixa. Essa alternância constante atrapalha. E sabe por quê? Porque investimento precisa de consistência, senão você nunca deixa nenhuma estratégia amadurecer. E o quinto erro, mas não menos importante, é investir sem entender o porquê. Escolher algo só porque viu em algum vídeo ou porque alguém recomendou sem saber como funciona, aumenta a chance de frustração. Então, quando você entende o papel de cada investimento, até as oscilações fazem sentido. Montar uma estratégia começa entendendo o que você tem hoje e o que pretende alcançar. Com isso em mãos, fica mais simples decidir o papel da renda fixa e da renda variável no seu planejamento. Enquanto a renda fixa ajuda a organizar o curto prazo, dá estabilidade e protege sua reserva de emergência, a renda variável funciona melhor quando você tem objetivos mais distantes e pode deixar o investimento evoluir ao longo do tempo. A combinação das duas depende do seu momento, do seu ritmo e do que faz sentido para a sua vida financeira. Se você quiser construir essa estratégia com acompanhamento profissional, a W1 Consultoria pode te ajudar. Um especialista analisa sua realidade, entende suas metas e monta um plano alinhado com o que você precisa agora e com o que quer construir mais para frente. Se fizer sentido para você, dá para marcar um papo de 30 minutos, direto ao ponto e totalmente gratuito, sem nenhum compromisso. É só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela e agendar o seu planejamento. E se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreva no canal e ative o sininho. Até o próximo episódio.